Conta um Conto apresenta, de Richard Matheson, Encurralado. Narração, Marcelo Fávaro. Eram 11h32 da manhã. Ben ultrapassou o caminhão. Estava indo para o oeste, ao longo da estrada que vai para São Francisco. Era uma quinta-feira, e para abril, o calor era excessivo. Havia tirado o paletó, afrouxado a gravata, desabotoado o colarinho da camisa e arregaçado as mangas. O sol batia em seu antebraço esquerdo e parte das pernas. Podia sentir o calor através das calças escuras, enquanto dirigia pela estrada de 2 pistas. Durante os últimos 20 minutos, não vira outro veículo nos 2 sentidos. E então viu o caminhão à sua frente, subindo um trecho entre as 2 altas colinas verdes. Pôde ouvir o esforço do motor e observou a sombra dupla que projetava na estrada. O caminhão puxava um reboque. Não prestou atenção a outros detalhes do veículo. Ao colar no caminhão, encostou o carro na pista oposta. Constatou que a estrada tinha algumas curvas cegas, e Ben não tentou ultrapassar até que o caminhão houvesse passado o cume. Esperou que descesse ao ponto mais baixo e começasse a fazer uma curva à esquerda. E então, vendo que a estrada estava vazia, pisou no acelerador e levou o carro completamente para a pista contrária. Esperou até poder ver a frente do caminhão pelo espelho retrovisor antes de voltar à pista certa. Ben olhou a paisagem à frente. No horizonte havia uma série de cadeias de montanhas e ao redor colinas verdes. Assoviava baixinho enquanto o carro ganhava velocidade ladeira abaixo, com os pneus guinchando no asfalto. Na parte inferior do morro, atravessou uma ponte de concreto e, olhando para a direita, viu o leito seco de um rio cheio de pedras e cascalho. Quando o carro atravessou a ponte, notou um estacionamento de trailers afastado da estrada. Perguntou-se como era possível que alguém vivesse ali. Mais adiante, ele viu um cemitério de animais e sorriu. Talvez os donos dos trailers queiram ficar perto das sepulturas de seus cães e gatos. Agora a estrada à sua frente seguia reta. Ben, sempre com o sol no braço e no colo, abandonou-se aos seus pensamentos. Pensou no que Ruth estaria fazendo. Os meninos estavam na escola, é claro, e permaneceriam por lá várias horas. Talvez Ruth tenha saído para fazer compras. Geralmente era o que fazia às quintas-feiras. Ben a visualizou no mercado enchendo o carrinho com diferentes produtos. Queria estar lá com ela em vez de ter de aturar mais uma viagem de negócios. Dirigir por horas até chegar a São Francisco. 3 dias de hospedagem em hotel e refeições em restaurantes, esperança de contatos interessantes e a probabilidade de desapontamentos. Suspirou. E então, impulsivamente estendeu a mão e ligou o rádio. Girou o dial até encontrar uma estação tocando música suave, inofensiva. Começou a cantarolar com o rádio, os olhos quase fora do foco da estrada. Estremeceu quando o caminhão passou, ruidosamente à sua esquerda, fazendo o carro tremer ligeiramente. Viu o caminhão e o reboque o cortarem bruscamente para a direita e franziu a testa quando foi forçado a frear para manter uma distância segura. O que há de errado? Pensou. Olhou o caminhão com desaprovação superficial. Era um enorme caminhão-tanque carregado de gasolina, puxando um tanque como reboque, sendo que cada um dos 2 componentes tinha 6 pares de rodas. Observou que não se tratava de um equipamento novo, pois havia marcas de amassado e necessitava de reparos.
Os tanques eram pintados com uma tinta prateada de má qualidade. Man se perguntou se não fora o próprio motorista que os pintara. Seu olhar foi da palavra inflamável, impressa na parte traseira do reboque com letras vermelhas sobre um fundo branco, para as listas refletoras paralelas, pintada de vermelho na parte inferior do reboque, e delas para as enormes abas de borracha que pendiam por trás das rodas traseiras, e então para cima novamente. As linhas refletoras pareciam ter sido aplicadas desajeitadamente com stencil. Devia ser um motorista que trabalhava por conta própria, decidiu, e sem muito sucesso, a julgar pelas aparências. Olhou para a placa do reboque. Califórnia. Man checou o velocímetro. Permanecia estável a 85 km por hora, como sempre fazia quando dirigia em rodovias, distraído com seus pensamentos. O motorista do caminhão deve ter atingido pelo menos 105 km para alcançá-lo tão depressa. Pareceu-lhe um bocado estranho. Os caminhões não deveriam ser mais cautelosos? Fez uma careta por causa do cheiro do escapamento do caminhão e olhou para o tubo de escape vertical no lado esquerdo da cabine. Vomitava fumaça, que formava uma nuvem densa e escura por cima do reboque. Meu Deus, ele pensou, com toda a conversa sobre poluição do ar, como continuavam a permitir esse tipo de coisa nas rodovias? Olhou para a fumaça com ar de desgosto. Logo, logo estaria enjoado com aquele cheiro, sem dúvida. Não podia ficar ali atrás. Ou diminuía a velocidade ou ultrapassava o veículo novamente. Não tinha tempo para desacelerar. Estava atrasado. Se mantivesse a velocidade de 85 por hora, chegaria a tempo para a reunião da tarde. Não, precisava ultrapassar. Pisou no acelerador e começou a se deslocar para a esquerda. Ninguém à vista adiante. Aquele dia, o tráfego naquela rodovia parecia inexistente. Acelerou mais e mudou completamente para a pista contrária. Ao passar, deu uma olhada. A cabine era alta demais para que pudesse olhar lá dentro. Tudo que deu para ver foi as costas da mão esquerda do motorista sob o volante. Era bronzeada e bastante forte, marcada por grandes veias. Quando Man viu novamente a frente do caminhão pelo espelho retrovisor, retornou à pista certa e voltou a olhar para frente. Surpreendido por uma buzina insistente, Man olhou novamente no espelho retrovisor. Que diabos queria dizer aquilo? Que saber, era uma saudação ou um insulto? Murmurou para si mesmo, divertido, sempre com os olhos fixos no espelho. Os paralamas dianteiros já foram de um vermelho encardido, a pintura desbotada e descascada, outro trabalho de amador. Podia ver apenas a parte inferior do caminhão. O resto estava cortado pela borda superior do espelho. Agora, à direita de Man, havia uma colina de terra com manchas de vegetação. Seus olhos saltavam para a casa de madeira em seu topo. A antena de televisão no telhado estava inclinada a quase 40 graus. A recepção deve ser muito boa, pensou. Voltou a olhar para frente, mas logo sua vista foi desviada abruptamente para o lado, e de novo pelo cartaz de madeira compensada onde se lia, em letras maiúsculas pintada à mão, iscas de criaturas noturnas rastejantes. Mas que diabos era uma criatura noturna rastejante? Perguntou-se. Parece nome de filme B. O ronco inesperado do motor do caminhão o obrigou a voltar a olhar no espelho retrovisor. No mesmo instante, o seu olhar saltou para o espelho lateral. Meu Deus! O cara ia ultrapassá-lo novamente? Man virou a cabeça e olhou carrancudo o gigante que passava. Tentou ver dentro da cabine, mas não podia porque era muito alta. Mas, afinal, qual era desse motorista, pensou? Que diabos está havendo? Uma disputa para ver quem fica na frente do outro mais tempo? Pensou em acelerar para continuar na frente, mas mudou de ideia. Quando o caminhão e o reboque começaram a voltar à pista certa, Man reduziu a velocidade
e deixou escapar outra expressão de incredulidade, ao perceber que, se não houvesse reduzido, o caminhão teria cortado sua frente novamente. Meu Deus, ele pensou, mas o que há com esse cara? Seu descontentamento aumentou quando o cheiro do escape retornou ao seu nariz. Irritado, levantou o vidro da janela esquerda. Que droga, pensava ele. Vou ter que inalar essa fumaça até São Francisco? Não podia se dar ao luxo de reduzir a velocidade. Ficara de encontrar Forbes às 3h15 da tarde e nada podia fazer. Olhou para frente. Felizmente não havia tráfego para complicar as coisas. Man pisou no acelerador, aproximando-se do caminhão, e quando a estrada curvou-se o suficiente para lhe possibilitar a visão da pista à frente, meteu o pé no acelerador, movendo-se para outra pista. O caminhão bloqueou seu caminho. Por alguns segundos, tudo o que Man pôde fazer foi olhar para ele sem reação. E então, com um grunhido perplexo, freou, retornando à pista. E o caminhão voltou a se colocar à sua frente. Man se recusava a admitir o que aparentemente havia acontecido. Devia ter sido uma coincidência. Só pode. O motorista não poderia lhe ter bloqueado a estrada de propósito. Esperou por mais de 1 minuto. Depois ligou a seta para que as suas intenções ficassem perfeitamente claras e, pisando no pedal do acelerador, voltou para a esquerda. E imediatamente o caminhão desviou, bloqueando-lhe a passagem. Meu Deus! Man ficou atordoado. Era inacreditável. Em 26 anos de direção nunca tinha visto nada parecido. Voltou para a direita balançando a cabeça, enquanto o caminhão acompanhava o seu movimento. Desacelerou, mantendo distância do caminhão para evitar o escape. E agora? Perguntou-se. E o compromisso em São Francisco? Por que Cargas d'Água não havia escolhido outro caminho desde o início pela via expressa? Essa maldita rodovia de mão dupla, o trajeto inteiro de mão dupla. Por um impulso, mudou-se novamente para a esquerda e, para sua surpresa, o caminhão não mudou de direção. Na verdade, o motorista meteu o braço esquerdo para fora da janela e fez um sinal para que passasse. Man começou a pressionar o acelerador, mas quase que imediatamente levantou o pé assustado e desviou loucamente, deslizando por trás do caminhão com tal velocidade que o carro quase perdeu a aderência nas rodas traseiras. Estava lutando para controlar o zigue-zague do carro quando um conversível azul passou correndo por ele na pista oposta. Man capturou uma visão fugaz do motorista dentro dele, o encarando. Recuperou o controle do carro ofegante. Seu coração batia forte. Meu Deus, pensou. Ele queria que eu colidisse de frente com aquele carro. Ficou atordoado ao se dar conta disso. Claro, ele tinha de ter certeza de que o caminho estaria livre e tinha cometido um erro. Mas o motorista fazia sinal para ele passar. Man, chocado, sentiu uma sensação de náusea. Droga, pensou. Se contasse, ninguém acreditaria. Aquele filho da puta queria não apenas a sua morte, mas também a de outro sujeito, a que não tinha nada a ver com a história. A ideia parecia totalmente absurda. Em uma estrada da Califórnia, numa manhã de quinta-feira, por quê? Man tentou se acalmar e racionalizar o que acontecera. Talvez fosse o calor, talvez o motorista estivesse com dor de cabeça ou de estômago, talvez as duas coisas. Talvez tivesse tido uma discussão com a esposa, talvez ela tenha se negado a fazer sexo com ele. Man tentou, em vão, sorrir. Poderia haver muitas razões. Estendeu a mão e desligou o rádio. Aquela música alegre o irritava. Por vários minutos manteve-se atrás do caminhão, e seu rosto era uma máscara de hostilidade. Quando a fumaça do escapamento começou a embrulhar-lhe o estômago, instintivamente pressionou a palma da mão direita sobre a buzina e a deixou ali. Percebendo que o caminho à frente estava livre,
Meteu o pé no acelerador e se mudou para a pista oposta. O movimento do seu carro foi imediatamente imitado pelo caminhão. Man permaneceu onde estava, a mão pressionando a buzina. Saia da frente! Sai, seu filho da mãe! Pensou. Sentiu os músculos da mandíbula endurecerem até doer. Sentiu uma contração na barriga. Droga! Voltou imediatamente para a direita, tremendo de raiva. Desgraçado filho da puta! Murmurou, olhando o caminhão retornar para a pista à frente dele. Que diabos está acontecendo? Ultrapassei 2 vezes esse caminhão de merda e ele toma isso como uma ofensa pessoal? É maluco ou o quê? Man balançou a cabeça tenso. Sim, pensou. Ele é. Não há outra explicação. Perguntou-se o que Ruth acharia disso. Como reagiria em seu lugar? Provavelmente começaria a buzinar e não pararia, presumindo que, mais cedo ou mais tarde, atrairia a atenção de algum policial. Ele olhou ao redor carrancudo. Mas onde diabos estava a polícia naquela estrada? Emitiu uma exclamação de deboche. Que polícia? Ali onde Judas perdeu as botas? Talvez ainda tivesse um xerife a cavalo. Pelo amor de Deus. De repente ele se perguntou se poderia surpreender o motorista ultrapassando-o pela direita. Colou o carro ao acostamento e espiou em frente. Sem chance. Não havia espaço suficiente. Se quisesse, o motorista poderia imprensá-lo contra a cerca de arame farpado. Man estremeceu. E ele, com toda a certeza, queria, pensou. Enquanto dirigia, percebeu a quantidade de detritos no acostamento. Latas de cerveja, papéis de bala, embalagens de sorvete, jornais amarelados e apodrecidos pelas intempéries, um cartaz de à venda partido em 2. Mantenha a América limpa, pensou ironicamente. Passou por uma pedra com o nome Will Jasper, escrito com tinta branca. Quem diabos era Jasper? E o que ele acharia dessa situação? Inesperadamente, o carro começou a quicar. Por vários minutos de agonia, Man pensou ter furado um pneu. E então percebeu que a pavimentação naquele trecho da estrada era de paralelepípedos, com frestas entre eles. Viu o caminhão e o reboque também saltarem para cima e para baixo. Pensou, espero que você torça seu cérebro. Quando o caminhão virou em uma curva acentuada à esquerda, viu de relance o rosto do motorista refletido no espelho lateral da cabine, mas não tempo suficiente para discernir sua fisionomia. Ah, disse ele. Mais tarde, surgiu uma subida longa e íngreme. O caminhão seria forçado a desacelerar, e ele certamente teria a oportunidade de ultrapassá-lo. Man pisou no acelerador, mantendo-se o mais próximo possível do veículo. E no meio da subida, Man notou uma ampliação da pista em cruzamento à esquerda, e que não havia tráfego vindo da direção oposta. Pisou fundo e mudou-se para a esquerda. O caminhão que vinha desacelerado começou a fechá-lo. Fechando a cara também, Man manteve o carro todo à velocidade e entrou bruscamente no cruzamento, levantando atrás de si uma nuvem de poeira que ocultou o caminhão de sua vista. Os pneus trepidaram e gemeram no chão da terra, e de repente voltaram a sussurrar baixinho no asfalto. Olhou pelo retrovisor e explodiu em uma gargalhada feroz. Só queria ultrapassá-lo, só isso, nada mais. A nuvem de poeira fora um inesperado bônus. Era a vez dele, de aquele desgraçado sentir o mau cheiro para variar. Buzinou várias vezes, de maneira ritmada e zombeteira. Vai se ferrar, cretino! Viu-se no alto de um morro, diante de uma vista deslumbrante. Planícies e colinas banhadas pelo sol. Um corredor escuro de árvores, um quadriculado de áreas cultivadas que se alternavam com áreas limpas. Ao longe, havia a gigantesca torre de um reservatório de água. Man ficou impressionado com a vista. Encantadora, pensou. Esticou o braço e ligou o rádio. Começou a cantarolar junto com a música. 7 minutos depois, passou pelo cartaz de um bar. Lanchonete do Chuck.
Não, obrigado, Chuck, disse ele. Lançou um olhar para uma construção cinzenta aninhada em uma depressão do terreno. Aquilo era um cemitério no quintal da frente? Ou talvez um punhado de estátuas de gesso à venda? Ao ouvir um barulho atrás de si, Man olhou no espelho retrovisor e congelou de medo. O caminhão acelerava, ladeira abaixo em sua perseguição. Engasgou e olhou o velocímetro. Estava a mais de 90 km por hora, em uma estrada sinuosa como aquela. Não era exatamente uma velocidade prudente. No entanto, o caminhão devia estar muito mais rápido, pois se aproximava cada vez mais. Man engoliu a seco, inclinando-se para a direita numa curva muito fechada. Esse cara é maluco, pensou. Olhou para frente buscando uma solução. Viu um retorno a 800 metros e decidiu que viraria ali. Agora todo o espelho retrovisor fora tomado pela enorme grelha quadrada do radiador do caminhão. Era só o que ele conseguia ver. Meteu o pé no acelerador e os pneus cantaram de modo enervante quando ele entrou em outra curva, convencido de que o caminhão teria de reduzir a velocidade naquele trecho. Ele gemeu quando o viu fazer a curva sem nenhum problema. Somente a oscilação de seus tanques revelava a ação da força centrífuga. E trêmulo, Man mordeu o lábio enquanto controlava o carro em outra curva fechada. E agora havia uma descida íngreme. Aliviou a pressão sobre o acelerador e olhou o velocímetro. Mais de 100 km por hora. Não estava acostumado a dirigir tão rápido. Em desespero, viu a saída para o retorno à sua direita ficar para trás. Em todo caso, não podia sair da rodovia na velocidade em que estava. Teria capotado. Porra, que diabo tem aquele filho da puta? Man pressionou a buzina com uma fúria assustadora. Baixando a janela de repente, acenou com a mão esquerda para indicar o caminhão que desacelerasse. Devagar, ele gritou, soou a buzina de novo. Diminua, seu filho da puta! Agora o caminhão estava quase em cima dele. Ele vai me matar, pensou Man, horrorizado. Buzinou repetidas vezes e então teve de segurar o volante com as duas mãos para enfrentar outra curva. E com o canto do olho, espiou no espelho retrovisor. Podia ver apenas a parte inferior da grade do radiador. Estava prestes a perder o controle do carro. Sentiu que as rodas traseiras começavam a derrapar e se apressou a erguer o pé do acelerador. Os pneus recuperaram a aderência e o carro ganhou impulso. Man avistou o fundo daquela descida e, à distância, uma construção com um sinal onde se lia Lanchonete do Chuck. O caminhão começou a ganhar terreno. Isso é completamente sem sentido, pensou, enfurecido e apavorado ao mesmo tempo. O trecho seguinte da estrada era reto. Pisou no acelerador. 110 agora. 115. Man firmou o corpo. Tentou manter o carro mais à direita possível. De repente, começou a frear. E então desviou-se para a direita, enfiando o carro na área de estacionamento, do lado de fora do bar. Gritou quando a traseira do carro começou a derrapar. Controle o carro, gritava uma voz em sua cabeça. A traseira do carro zigue-zagueava, os pneus vomitavam detritos e levantavam uma nuvem de poeira. Man pisou forte no freio, tentando controlar as derrapagens. A máquina começou a se endireitar, e ele freou ainda mais forte, enquanto, com o canto do olho, percebeu o caminhão e o reboque passarem, rugindo ao longo da rodovia. Quase raspou os carros estacionados em frente ao café, mas conseguiu evitá-los. Pisou no freio com toda a força que tinha. A traseira derrapou e o carro deu um cavalo de pau, parando a 100 metros depois do bar. E o Man ficou ali, sentado em silêncio, ofegante, de olhos fechados. As batidas do coração pareciam marretadas dentro do peito. Teve a impressão de que não conseguiria recuperar o fôlego. Se fosse para ter um ataque do coração, aquele era o momento certo. Passado um tempo,
Abriu os olhos e pressionou a palma da mão contra o peito. Seu coração ainda batia descontroladamente. Não é de admirar, pensou. Não é todos os dias que quase se é morto por um caminhão. Abriu a maçaneta e empurrou a porta, fazendo menção de sair, mas soltou um gemido de surpresa quando percebeu que ainda estava preso ao cinto de segurança. Baixou os dedos trêmulos e apertou o botão para abri-lo. Olhou para o bar, imaginou o que estariam pensando de sua emocionante chegada a toda velocidade. Cambaleou até a porta da lanchonete. Na janela havia um cartaz que dizia: Bem-vindo, caminhoneiro. Aquilo causou em Man uma vaga sensação de náusea. Ainda tremendo, empurrou a porta e entrou, evitando os olhos dos clientes. Tinha certeza de que o estavam olhando, mas não tinha força para enfrentá-los. Mantendo os olhos fixos à frente, encaminhou-se para a parte de trás do salão e abriu a porta do banheiro masculino. Foi até a pia, abriu a torneira do lado direito e se inclinou para recolher a água fria em suas mãos e lavar o seu rosto. Sentiu uma contração nos músculos do estômago, que não pôde controlar. Endireitou o corpo, tirou um monte de toalhas de papel do suporte e enxugou o rosto, fazendo uma careta com o cheiro do papel. Atirou as toalhas molhadas em uma cesta ao lado da pia e se olhou no espelho. Ainda entre os vivos, Man pensou. Confirmou com um aceno de cabeça, engolindo em seco. Tirou do bolso o pente de metal e ajeitou o cabelo. Nunca se sabe, ele pensou. Simplesmente nunca se sabe. Você vive ano após ano, presumindo que determinados direitos são garantidos, como o de dirigir ao longo de uma via pública sem alguém tentando matá-lo. E acaba dependendo desse tipo de coisa. E então, de repente, algo acontece e você já não sabe mais de nada. Um incidente daqueles, e todos os anos de bom senso e certeza são varridos e de repente volta-se à selva. O homem, parte animal, parte anjo. Onde havia lido aquela frase? Estremeceu. Esse incidente com o caminhão fora algo totalmente animalesco. Tinha recuperado já o fôlego quase completamente. Man olhou para o seu reflexo no espelho até com um sorriso forçado. Bem, garoto, disse ele. Acabou. Foi um pesadelo sangrento, mas agora acabou. Você está indo para São Francisco, encontrará um quarto de hotel agradável, uma garrafa de uísque caro, vai se recompor com um bom banho quente e esquecerá tudo. Pode apostar. Em seguida virou-se e saiu do banheiro. Parou na porta sem fôlego novamente. Ficou ali paralisado, o coração batendo forte no peito, olhando através da janela da lanchonete. O caminhão estava estacionado lá fora. Meno olhou para ele surpreso e incrédulo. Não era possível. Vira-o passar pela estrada a toda velocidade. O motorista do caminhão vencera. Ganhara a maldita estrada só para ele. Por que voltar? Invadido por um terror repentino, Meno olhou em volta. Havia 5 homens comendo, 3 no balcão e 2 nas mesas. Amaldiçoou a si mesmo por não ter olhado para aqueles rostos quando entrou. E agora, não havia maneira de saber qual deles era o motorista do caminhão. Sentiu que suas pernas começavam a tremer. Foi instintivamente para a mesa mais próxima e deslizou sem jeito por trás dela. Agora espere aí, pensou. Não tenha pressa. Certamente seria capaz de reconhecê-lo. Espiava por cima do menu, escondendo o rosto. Seria aquele de camisa caqui. Meno tentou ver suas mãos, mas não conseguiu. Seu olhar vagava nervosamente pela sala. Certamente não era aquele de terno. Restavam 3. Seria aquele na mesa da frente, com o rosto quadrado e cabelos negros? Se ao menos pudesse ver as mãos, já ajudaria. Um dos 2 outros homens do balcão? Menos estudou, inquieto. Por que não olhara seus rostos quando entrou? Por quê? Mas, espere, pensou. Droga, espere. Certo,
O caminhão estava lá. Mas isso não significava automaticamente que ele planejava continuar com aquele duelo absurdo. A lanchonete do Chuck podia ser o único lugar para comer em um raio de vários quilômetros. E era a hora do almoço, não? Bom, provavelmente o motorista do caminhão só estava correndo muito porque, sei lá, queria parar para almoçar. Só que antes vinha muito rápido para entrar no estacionamento, então desacelerou, fez o retorno e voltou. Isso é tudo. É tudo. Men obrigava-se a ler o cardápio. Certo, pensou. É inútil ficar nervoso. Talvez uma cerveja ajudaria a relaxar. A mulher atrás do balcão foi até ele e Man pediu um sanduíche de presunto, com pão de centeio e uma garrafa de Coors. Quando a mulher se virou e saiu, ele se perguntou num súbito acesso de autorrecriminação por que simplesmente não deixara a lanchonete, entrara no carro e arrancara velozmente. Assim saberia de imediato se o motorista do caminhão ainda estava atrás dele. Daquele modo, porém, ele teria de sofrer durante toda a refeição antes de descobrir. Quase gemeu, lamentando sua estupidez. Por outro lado, e se o caminhoneiro tivesse realmente ido atrás dele e voltasse a persegui-lo, seria voltar ao ponto de partida. Mesmo se pudesse ter uma boa vantagem, no final o motorista do caminhão o teria ultrapassado. Não estava nele a dirigir a 130, 140 km por hora apenas para ficar na frente? É bem verdade que também poderia ter sido interceptado pela polícia rodoviária, mas se isso não ocorresse... Man reprimiu esses pensamentos torturantes e tentou se acalmar. Olhou para os 4 homens deliberadamente. 2 deles poderiam ser o motorista do caminhão, aquele com o rosto quadrado na mesa da frente, e o cara forte de macacão sentado no balcão. Man sentiu o impulso de ir até eles, perguntar qual deles era o motorista e pedir-lhes, sei lá, desculpa por tê-lo irritado. Dizer algo para acalmá-lo, porque obviamente não era uma pessoa racional, mas provavelmente um maníaco depressivo. Talvez até oferecer-lhe uma cerveja e passar um tempo sentado ao lado dele para tentar consertar as coisas. Mas não conseguiu se mover. E se o motorista já tivesse esquecido a coisa toda? Sua abordagem não poderia irritá-lo de novo? Man sentiu-se esgotado pela indecisão. Agradeceu com um débil aceno de cabeça quando a garçonete lhe trouxe o sanduíche e a cerveja. Bebeu um gole e foi tomado por um acesso de tosse. Será que o motorista do caminhão estava se divertindo ao vê-lo se engasgar? Man sentiu lá no fundo uma pontada de ressentimento. Que direito que tinha aquele desgraçado de impor tal tormento a outro ser humano? Estávamos num país livre, não estávamos? Droga, ele tinha todo o direito de ultrapassar aquele filho da puta na estrada se desejasse. Pro inferno, murmurou, tentando encontrar um lado engraçado. Estava exagerando demais a coisa, não estava? Olhou para o telefone na parede oposta. O que o impedia de chamar a polícia e relatar-lhes a situação? Mas nesse caso teria de permanecer ali, perder tempo, irritar Forbes, talvez perder o negócio. E se o motorista do caminhão também ficasse? Claro que negaria tudo para a polícia. E se a polícia não acreditasse nele e não fizesse nada? Depois que saísse, o motorista do caminhão iria em seu encalço, sem dúvida, mas dessa vez com mais ferocidade. Deus, Man pensou horrorizado. O sanduíche não tinha gosto. A cerveja era muito amarga. Man olhou para a mesa enquanto comia. Pelo amor de Deus, mas por que ele ainda estava sentado ali assim? Era um homem adulto, certo? Por que não consertava essa porcaria de uma vez por todas? Suas mãos tremiam tanto que ele derramou cerveja em suas calças. O homem de macacão se levantou do balcão e estava se dirigindo para o caixa. Man sentiu seu coração batendo forte ao vê-lo dar dinheiro para a garçonete, pegar o troco e apanhar um palito antes de sair. Man assistia a tudo com uma angústia silenciosa. O homem não entrou no caminhão-tanque. Então, tinha de ser o da mesa da frente.
Seu rosto tomou forma na memória de Men, quadrado, os olhos, os cabelos escuros, o homem que tentara matá-lo. Men levantou-se abruptamente, deixando que o impulso vencesse o medo. Com os olhos fixos à frente, caminhou em direção à porta. Quase qualquer coisa era preferível a permanecer sentado ali. Parou diante da caixa registradora, consciente da sensação de coceira no peito ao inspirar. Perguntou-se se o homem o estaria observando. Engoliu em seco, retirando do bolso direito das calças um maço de notas presas por um clipe. Olhou para a garçonete, onde logo pensou, e então olhou para a conta. Conferiu o valor e remexeu no bolso em busca de moedas. Escutou uma moeda quicar no chão e rolar para longe. Ignorando-a, deixou $1,25 em cima do balcão e enfiou o maço de notas no bolso da calça. Enquanto isso, o homem na mesa da frente se levantou. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Foi direto para a porta e a abriu, observando com os cantos dos olhos o homem do rosto quadrado se dirigir à caixa registradora. Cambaleando para fora da lanchonete, começou a caminhar com passadas largas em direção ao carro. Tinha a boca seca novamente e seu coração batia dolorosamente no peito. E de repente começou a correr. Ouviu a porta da lanchonete se fechar com força e esforçou-se para resistir à tentação de olhar para trás. Aquilo que estava escutando era o som de passos correndo. Foi para o carro, abriu a porta e deslizou desajeitadamente para trás do volante. Colocou a mão no bolso para pegar as chaves. Pegou-as e quase as deixou cair. Sua mão tremia tanto que não conseguia colocar a chave na ignição. Gemia, sofria, esmagado por um terror crescente. Vamos, vamos, pensou. A chave entrou e Men girou convulso. Deu partida no motor e acelerou. Em seguida, diminuiu a pressão no acelerador rapidamente. Virou o carro e foi em direção à estrada. Pelo canto do olho, viu o caminhão e o reboque desaparecerem atrás da lanchonete. A reação explodiu dentro dele. Não! Gritou ele furioso e meteu o pé no freio. Foi um comportamento idiota. Por que tinha de fugir assim? O carro parou bruscamente e, empurrando a porta com o ombro, saiu do carro e caminhou em direção ao caminhão a passos largos. Tudo bem, cara, ele pensou, olhando para o homem dentro da cabine com um olhar fulminante. Quer me aceitar um soco no nariz? Ok, mas chega dessas brigas estúpidas na estrada. O caminhão começou a ganhar velocidade. Men ergueu o braço. Ei! Gritou. Sabia que o motorista tinha o visto. Ei! Começou a correr enquanto o caminhão continuava a se deslocar, com o motor roncando bem alto. Agora tinha chegado à estrada. Men correu até ele com um sentimento de indignação. O motorista trocou a marcha e o caminhão aumentou a velocidade. Pare! Gritou Men. Para, porra! Olhou ofegante, olhando para o caminhão, que passou na estrada, contornou um morro e desapareceu. Filho da puta! Gaguejou. Seu filho da puta miserável! Voltou mancando lentamente, tentando se convencer de que o motorista queria evitar o risco de um soco. Era possível, é claro, mas de alguma forma Men não estava convencido. Entrou no carro e estava prestes a cair na estrada, quando mudou de ideia e desligou o motor. Aquele maluco miserável! Aquele maluco! Estivesse rodando a 30 km por hora à sua espera! Pro inferno, pensou ele. Então, iria chegar atrasado ao compromisso. Forbes teria de esperar, tudo bem. E se Forbes não esperasse, tudo bem também. Ficaria por ali fazendo hora, esperando que o maluco ficasse fora de alcance, dando-lhe a impressão de que havia ganhado. Men fez uma careta. Você é o terrível Barão Vermelho, cara. E me abateu. Agora vá pro inferno com os meus mais sinceros cumprimentos, balançou a cabeça. Que alívio, pensou. Só precisava ter feito isso antes, parar e esperar. Então, o caminhoneiro seria obrigado a deixar aquilo de lado. Ou escolher outra pessoa, pensou sobressaltado. Meu Deus, talvez
fosse daquela maneira que aquele filho da puta louco passava horas de trabalho. Jesus Cristo Todo-Poderoso, seria possível? Olhou para o relógio do painel. 12:30. Uau, pensou. Tudo isso em menos de uma hora? Ajeitou-se no banco e esticou as pernas. Encostou-se na porta. Fechou os olhos e mentalmente listou os compromissos que o esperavam no dia seguinte e no outro. Por que, na sua opinião, aquele dia estava perdido? Quando abriu os olhos, com medo de adormecer e perder muito tempo, havia passado quase 11 minutos. O maluco já devia estar bem longe, pensou. Pelo menos a uns 30 quilômetros ou mais, do jeito que dirigia. Certo, agora que já desistira de chegar a tempo em São Francisco, viajaria mais tranquilo. Ben ajustou o cinto de segurança. Ligou o motor e, olhando por cima do ombro, pegou a estrada. Nenhum carro à vista. Grande dia para viajar. Estavam todos em casa. Aquele lunático deve ser até conhecido na área. Quando o cara maluco está na estrada, tranquem os carros da garagem. Man riu da ideia e começou a fazer a primeira curva. Um reflexo involuntário o fez pisar no pedal do freio. O carro parou bruscamente e ele ficou olhando perplexo para a estrada. O caminhão e o reboque estavam parados no acostamento, a uma centena de metros. Era como se o seu cérebro se recusasse a funcionar. Man sabia que estava bloqueando a pista. Sabia que tinha de fazer uma curva em U ou sair do caminho. Mas tudo o que conseguia era ficar ali, parado, com a boca aberta a olhar para o caminhão. Ele deu um grito, contraindo as pernas instintivamente, quando escutou uma buzina atrás de si. Levantou a cabeça rapidamente e olhou no espelho retrovisor. Soltou um suspiro ao ver uma caminhonete amarela correndo em sua direção a toda velocidade. E no último instante, ela se desviou e entrou na pista oposta, desaparecendo no espelho. Viu o rosto distorcido do motorista e os seus lábios se movendo em maldições silenciosas. Então, a caminhonete voltou para a pista da direita e acelerou. Ao vê-la passar pelo caminhão, Man teve uma sensação estranha. O homem que ia a bordo da caminhonete poderia ir tranquilo, sem perigo. Fora ele o escolhido. O que estava acontecendo era louco. Ainda assim, estava acontecendo. Levou o carro para o acostamento e parou. Colocou-o no ponto morto. Recostou-se e olhou para o caminhão. Sua cabeça doía novamente. Suas têmporas latejavam como o tic-tac abafado de um relógio. O que fazer? O que fazer? Sabia que se saísse do carro para alcançar o caminhão a pé, o motorista daria partida e estacionaria mais à frente. Sabia também que tinha de enfrentar o fato de que estava lidando com um louco. Sentiu que os músculos do estômago começaram novamente a incomodar. Seu coração pulsava devagar contra o peito. E agora? Num impulso súbito e furioso, Man passou a marcha e pisou no pedal do acelerador. Os pneus cantaram no asfalto. O carro disparou pela estrada. O caminhão se colocou em movimento instantaneamente. Ele manteve o motor ligado. Pensou Man em um ataque de terror e raiva. Pisou fundo no pedal e de repente percebeu que não ia conseguir, que o caminhão bloquearia sua passagem e que ele colidiria com o reboque. Uma visão atravessou sua mente como um relâmpago, uma violenta explosão, e ele sendo incinerado por uma rajada de chamas. Imediatamente começou a frear, tentando desacelerar aos poucos para não perder o controle do carro. E quando havia desacelerado o suficiente para se sentir seguro, deu uma guinada para a direita e parou novamente no acostamento, retornando ao ponto morto. Cerca de 80 metros à frente, o caminhão saiu da estrada e parou. Man tamborilou os dedos no volante. E agora? E agora, porra? Pensou. Fazer uma curva em U e seguir na direção leste, até tentar encontrar um cruzamento e seguir por outra rota para São Francisco. Como saber se o caminhão não iria segui-lo também?
Mordeu os lábios com raiva. Sentiu uma contração nervosa no rosto. Não, ele não iria voltar. De repente, a expressão dele se encheu de fúria. Bem, uma coisa era certa. Não podia ficar ali parado o dia todo. Esticou a mão. Passou a primeira marcha e voltou para a estrada. Viu o enorme caminhão começar a se mover, mas não fez a menor tentativa de acelerar. Manteve-se a 100 metros do caminhão. Olhou para o velocímetro. 60 km por hora. O motorista do caminhão havia colocado o braço esquerdo para fora da janela e estava sinalizando para ele passar. O que significava aquilo? Teria mudado de ideia? Finalmente decidira que o jogo já havia ido longe demais? Ben não podia acreditar. Olhou para frente e, apesar das montanhas ao redor, estava a estrada plana, ao menos até onde a vista alcançava. Bateu o dedo na buzina, tentando esclarecer suas ideias. Talvez pudesse chegar em São Francisco naquela velocidade, guardando distância apenas o suficiente para evitar o escapamento. Não parece provável que o caminhão parasse atravessado na pista para bloquear sua passagem. E se o motorista parasse no acostamento para deixá-lo passar, poderia fazer a mesma coisa. Seria uma tarde desgastante, mas pelo menos segura. Por outro lado, talvez valesse a pena tentar ultrapassar o caminhão uma última vez. Obviamente era isso o que aquele filho da puta queria. No entanto, um veículo daquele tamanho não podia ser conduzido com a mesma facilidade com que poderia conduzir o seu carro. Era contra as leis da mecânica, entre outras coisas. Todas as vantagens que tinha em massa, de fato foi obrigado a perder em termos de estabilidade, especialmente devido ao reboque. Se menos forçasse o motor, digamos, a 120 km por hora, e tivessem pela frente uma subida mínima, ele tinha certeza de que o caminhão seria deixado para trás. Naturalmente a questão era, teria ele o sangue frio para manter tal velocidade por uma longa distância? Nunca havia feito isso antes. Contudo, quanto mais pensava nisso, mais atraente a ideia lhe parecia. Muito mais do que a alternativa. Decidiu-se. De repente, certo, pensou, chegou à estrada e em seguida pisou fundo no acelerador e mudou para a esquerda. Ao se aproximar do caminhão, ficou tenso, antecipando a possibilidade dele bloquear a estrada. Mas o outro não se mexeu em sua pista. O carro de Man deslizou ao lado do enorme veículo. Olhou para a cabine e viu o nome Keller impresso na porta. E por um momento, pareceu-lhe ter lido Killer, assassino. Começou a desacelerar, perturbado. Então, relanceando o nome mais uma vez, viu o que realmente era e voltou de repente a acelerar. E quando o caminhão, refletido no espelho retrovisor, voltou para a pista da direita, estremeceu com uma mistura de medo e satisfação, quando viu que o caminhão estava ganhando velocidade. Era estranhamente reconfortante ter certeza novamente das intenções do homem para não haver qualquer dúvida. Isso, aliado ao fato de que vira o rosto dele e lera o seu nome, parecia contribuir para redimensionar as coisas. Antes, quando não tinha um rosto ou um nome, era a própria encarnação do terror. Agora, pelo menos, era um indivíduo. Ok, Keller, disse ele para sua mente. Agora vamos ver se você pode me vencer com essa lata velha, vermelha e prata. Pisou mais fundo no acelerador. E lá vamos nós, pensou. Olhou para o velocímetro. Quando constatou que marcava apenas 110 km por hora, franziu a testa. Acelerou com mais determinação, alternando o olhar entre a estrada à sua frente e o velocímetro, até o indicador ultrapassar 120 km. Sentiu uma ponta de orgulho. Ok, Keller, seu filho da mãe. Tenta me imitar, pensou. Após alguns segundos, olhou no espelho retrovisor. O caminhão estava se aproximando. Perplexo, verificou a velocidade. Maldição! Baixara a velocidade para 115 km. Pisou no acelerador furiosamente. Ele não deve estar a menos de 120. O peito de Man foi sacudido por um suspiro convulso. Olhou para o lado ao passar por um sedã bege estacionado no acostamento da estrada.
debaixo de uma árvore, e dentro dele um jovem casal conversava. Em um instante já estavam longe. A realidade deles era muito distante da sua. Gostaria de saber se chegaram a olhá-lo quando passou por eles. Men duvidou. Estremeceu quando a sombra de um viaduto passou por cima do teto e do para-brisa. Com a respiração ofegante, voltou a olhar para o velocímetro. Estava mantendo pouco mais de 120. Olhou o espelho retrovisor. Era sua imaginação ou o caminhão voltava a ganhar terreno? Olhou para frente com os olhos ansiosos. Tinha de haver uma cidade qualquer à frente. Tinha de haver droga! Para o inferno com os compromissos. Iria parar na delegacia local e relatar o que tinha acontecido. Teriam de acreditar nele. Por que contaria uma história semelhante se não fosse verdade? A julgar pela experiência que estava tendo, Keller já devia ter um dossiê na polícia nessa área. Ah, claro, nós estamos atrás dele, ouviu um policial sem rosto dizer. Ah, aquele maluco desgraçado estava procurando por isso e agora vai ter o que merece. Men estremeceu e olhou para o espelho. O caminhão realmente estava se aproximando. Contraiu-se e verificou no velocímetro. Porra, fica atento, censurou-se. Havia baixado para 105 km por hora. Soltou um gemido de frustração e pressionou o pedal. Isso, 120. 120, exigiu de si mesmo. Havia um assassino atrás dele. Passou por um campo cheio de flores. Lilazes, brancos, roxos, estendiam-se em fileiras intermináveis. Ao lado da estrada havia uma pequena cabana, onde se lia Flores do Campo, frescas. Em um pedaço de papelão quadrado encostado à cabana, estava escrito de forma tosca a palavra velório. Men viu-se repentinamente em um caixão, todo arrumado com um boneco grotesco. O cheiro avassalador das flores parecia encher-lhe as narinas. Ruth e os filhos sentados na primeira fila, com as cabeças baixas, todos os seus parentes. E de repente, o asfalto se tornou irregular e o carro começou a dar aqueles solavancos e sacudir, fazendo sua dor de cabeça piorar muito. Sentiu o volante lhe opondo resistência e o segurou bem firme com ambas as mãos, sentindo as vibrações correndo pelos seus braços. Não se atreveu a olhar no espelho retrovisor. Tinha de se forçar a manter a velocidade. Keller não iria desacelerar, disso ele estava certo. Entretanto, e se um pneu dele furasse? Imediatamente perderia o controle. Men visualizou seu carro capotando, rolando várias vezes com um grande ranger de metal, tanque explodindo, corpo esmagado e queimado e... O trecho de asfalto esburacado terminou, e os seus olhos correram rapidamente para o espelho. O caminhão não havia se aproximado, mas ainda não tinha perdido terreno. Men olhou em volta freneticamente. Mais à frente havia colinas e montanhas. Tentou se acalmar, lembrando de que as elevações do terreno funcionavam ao seu favor e que poderiam subi-las na mesma velocidade de agora, mas só conseguia pensar nas descidas. Aquele caminhão gigantesco, atrás dele colidindo com seu carro violentamente, derrubando em algum precipício. Teve uma visão assustadora de dezenas de carros destruídos, enferrujados, escondidos em algum desfiladeiro por ali. Cada um deles com cadáveres a bordo. Todos condenados por Keller, ou Killer, a uma morte terrível. O carro de Men deslizou como um míssil por um corredor de árvores. De cada lado da estrada havia fileiras de eucaliptos separados entre si por 1 metro. Era como passar voando dentro de um cânion de paredes altas. Men ofegou e se contorceu, quando um grande ramo com folhas empoeiradas bateu no para-brisa e depois desapareceu. Meu Deus, pensou. Era ele que estava se movendo para a direita. Se perdesse a calma nessa velocidade, seria um fim. Jesus! Apenas mais um para a coleção de Keller, disse para si mesmo. Visualizou o caminhoneiro de rosto quadrado rindo, quando cruzasse seus destroços em chamas, sabendo que havia se livrado daquela presa sem ao menos sujar-lhe as mãos. Quando o carro saiu do corredor de eucaliptos, Men estremeceu. Agora a estrada à sua frente já não era reta, mas bastante sinuosa, acompanhando a base das montanhas. Men precisou reunir toda a sua força de vontade para pisar o mais fundo que podia no pedal. Quase 126 agora.
126 km por hora. À esquerda, uma vasta área de colinas verdes se misturava com as montanhas. Ele viu um carro preto em uma estrada de terra, dirigindo-se para a estrada. Sua lateral era pintada de branco. O coração de Man saltou. Por impulso, pôs a mão direita sobre a buzina e manteve pressionada. O som produzido era penetrante e ensurdecedor. Seu coração começou a bater mais rápido. Seria um carro de polícia? Seria? Tirou a mão da buzina no mesmo instante. Não era. Maldição. Sentia-se sufocado pela raiva. Keller deve ter se divertido com sua tentativa patética. Sem dúvida, naquele momento estava rindo baixinho. Ouviu a voz do caminhoneiro em sua mente rouca e astuciosa. Você realmente acha que vai encontrar um policial para salvar sua pele, rapaz? Idiota, você vai morrer. O coração de Man se contorceu num ódio incontrolável. Seu filho da puta, pensou. Cerrou o punho da mão direita e deixou-o cair violentamente sobre o banco. Maldito seja, Keller. Eu vou matá-lo, nem que seja a última coisa que eu faça. Os morros estavam mais próximos agora. Pouco tempo depois, a estrada começava a subir, por longos períodos, com uma inclinação bem pronunciada. Man sentiu renovada a esperança. Estava certo de abrir uma boa vantagem sobre o caminhão. Não importa o quanto tentasse. Aquele filho da mãe do Keller não conseguia manter-se a 120 km por hora, mas eu posso. Gritou sua mente em uma onda de entusiasmo. Encheu a boca com saliva e engoliu. Sua camisa estava molhada nas costas. Sentia o suor escorrendo pelos lados. E quando chegasse a São Francisco, as primeiras coisas que iria querer seriam um banho e uma bebida. Um longo banho, quente, e uma bebida bem gelada. Um Cutsack, por exemplo, iria se esbaldar. Por Deus, merecia. O carro alcançou uma pequena elevação. Maldição, muito pouco íngreme. A perda de velocidade do caminhão seria compensada pelo seu impulso. Man sentiu um ódio insano por aquela paisagem. Já tinha ultrapassado o pico e estava indo para um trecho de descida suave. Olhou no espelho retrovisor. Quadrado, pensou. Tudo naquele caminhão era quadrado. A grade do radiador, as extremidades do para-choque, o perfil da cabine, até as formas da mão e do rosto daquele maldito Keller. Visualizava o caminhão como uma grande entidade que o perseguia insensível e brutal, que o caçava por mero instinto. Man gritou de horror quando viu a placa de trecho obras adiante. Ai! Correu os olhos freneticamente ao longo da estrada. Ambas as faixas bloqueadas, uma enorme seta preta indicando uma rota alternativa. Gemeu de angústia quando percebeu que era uma estrada de terra. Meteu o pé no freio e automaticamente começou a bombear. Olhou para o espelho retrovisor e o caminhão estava se movendo mais rapidamente do que nunca. Era impossível, pensou. A expressão de Man tornou-se uma máscara de terror. Quando começou a virar à direita, enrijeceu o corpo quando as rodas tocaram a superfície poeirenta. E por um momento, teve certeza de que a traseira do carro começava a girar por conta própria. Não faça isso, gritou. E de repente viu-se sacudido pela estrada de terra, os cotovelos firmes sobre os quadris tentando não perder o controle, os pneus atingindo os sulcos escavados no chão, as rodas aparentando estar prestes a se soltarem dos eixos, as janelas chacoalhavam alto, seu pescoço ricocheteava para frente e para trás, causando-lhe pontadas de dor, seu corpo chocando-se contra o cinto e em seguida batendo violentamente contra o encosto. O carro quicava e Man sentia todos os reflexos disso em sua coluna, mantinha os dentes cerrados, mas gritou de dor quando um solavanco poderoso fez com que mordesse o seu próprio lábio. Soltou um suspiro quando a traseira do carro patinou para a direita. Começou a forçar o volante para a esquerda e depois assobiou dando uma guinada para a direção oposta e de repente, gritando quando um paralama traseiro bateu contra uma cerca e quebrou. Começou a bombear o freio, lutando para recuperar o controle da máquina. A traseira desviou bruscamente para a esquerda. Os pneus levantaram numa nuvem poeirenta. Man sentiu um grito sufocado na garganta. Torcia-se violentamente ao volante. O carro começou a patinar para a direita. E ele desviou novamente até sentir que o carro voltava ao curso.
Agora, a cabeça pulsava tanto quanto o coração, com espasmos violentos. Começou a tossir e sentir uma sensação de náusea causada pelo gosto de sangue na boca. A estrada de terra terminou de forma abrupta. O carro voltou a ter o controle sobre o asfalto e ele se arriscou a olhar pelo espelho retrovisor. O caminhão havia desacelerado, mas estava lá, atrás dele, rolando como um barco em um mar tempestuoso, com seus grandes pneus que levantavam uma enorme nuvem de poeira. Ben pressionou o acelerador e o carro foi para frente, arrancando. Diante dele estava uma subida muito íngreme. Lá sim, conseguiria abrir vantagem. Engoliu o próprio sangue com uma careta e então enfiou a mão no bolso e tirou um lenço. Pressionou-o em seu lábio sangrando, sem tirar os olhos da subida à sua frente. Mais uns 50 metros, mais ou menos. Endireitou as costas. A camisa agora encharcada colava-se à pele. Olhou para o espelho retrovisor. O caminhão já estava de volta à estrada. Eu disse que você estava ferrado, Man pensou. Você não conseguiu me pegar, conseguiu, Keller? O carro estava nos primeiros metros da subida, quando começou a ferver. Aí o Man congelou. Os olhos esbugalhados pelo choque. O vapor aumentou, transformando-se num nevoeiro. Man imediatamente baixou os olhos. A luz vermelha ainda não tinha acendido, mas isso aconteceria a qualquer momento. Como aquilo fora acontecer, justamente quando estava prestes a se livrar. A subida à sua frente era longa e gradual, com muitas curvas. Sabia que não podia parar. Lembrou-se, de repente, de que talvez pudesse fazer uma curva em U inesperada e, sei lá, descer. Olhou para frente. A estrada estava muito estreita. Era cercada por montanhas de ambos os lados. Não tinha espaço suficiente para manobrar. Se tentasse isso, Keller mudaria de direção e bateria nele de frente. Oh, meu Deus, murmurou o Man instintivamente. Eu estou prestes a morrer. Olhou para frente. Seus olhos doíam e a visão estava cada vez mais prejudicada pelo vapor. E de repente lembrou-se de que, no dia anterior, fizera a limpeza a vapor do motor em um posto local. O funcionário havia lhe dito que devia substituir as mangueiras de água, porque a limpeza a vapor tinha a tendência de rachá-las. Ele ia sentira, pensando que faria isso quando tivesse mais tempo. Mais tempo, pô! Frase lhe doeu como uma facada na cabeça. Não trocou as mangueiras. E devido a essa negligência, talvez agora estivesse morrendo. Soluçou de terror quando a luz vermelha acendeu no painel. Olhou para ela involuntariamente e deu a palavra. Quente. Escrita com letras pretas sobre o fundo vermelho. Engasgado e sem ar, mudou a transmissão para baixa. Por que não fizera isso antes? Olhou para frente. A subida parecia interminável. Já começara a ouvir o radiador ferver. Quando será que restava do refrigerador? O vapor saía cada vez mais denso e começava a embaçar o para-brisa. Acionou os limpadores, que começava a se mover da esquerda para a direita, deixando no vidro o desenho de 2 leques. Se restasse líquido suficiente no radiador para chegar ao topo, então como seria? Gritou sua mente. Sem líquido não poderia dirigir, mesmo em declive. Ele olhou para o espelho retrovisor. O caminhão continuava atrás dele. Ben rosnou, tomado por uma fúria repentina. Se não fosse por essas malditas mangueiras, teria conseguido. Uma sacudida brusca do carro o fez acordar novamente para o terror. Se reduzisse a marcha e freasse agora, poderia saltar fora, correr, subir o morro. Mais tarde talvez já não haveria tempo. Mas não teve coragem de parar o carro. Enquanto continuasse correndo, sentia-se ligado a ele, menos vulnerável. Deus sabe o que lhe aconteceria se o deixasse. Ben começou a subir o morro, com os olhos arregalados, tentando não ver a luz vermelha com o canto do olho. Metro a metro, o carro desacelerava. Vamos, vamos! Pedia sua mente, mesmo que soubesse muito bem que era inútil. A marcha tornou-se cada vez mais irregular. O som do radiador, agora seco, encheu os seus ouvidos. A qualquer momento, o carro ia engasgar. O carro prosseguiria aos trancos e barrancos e depois pararia completamente, transformando o Man num alvo fácil. Não,
Ele pensou, tentou recuperar a lucidez, estava quase no topo, mas no espelho podia ver o caminhão chegando. Pressionou o acelerador e o motor emitiu um grasnar estridente. Man gemeu. Precisava chegar ao topo. Pelo amor de Deus, por favor, Deus me ajude, gritou sua mente. Estava quase no topo. Mais perto, cada vez mais perto. Força, força! O carro estremecia e balançava, reduzindo a marcha enquanto numa nuvem de fumaça o vapor escapava do capô e os limpadores continuavam a trabalhar incessantemente e a cabeça de Man latejava, as mãos tornavam-se desprovidas de sensibilidade. Olhou para frente, o coração batendo forte no peito. Vamos, por favor, Deus, força, 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 consegui! Man abriu os lábios num grito de triunfo quando a estrada começou a descer. Colocou em ponto morto, a mão tremendo incontrolavelmente, e deixou o carro ir sozinho. E quando viu que não havia nada à vista a não ser montanhas, liberou o grito de triunfo sufocado na garganta. Não tem importância! Agora é só descida, uma longa descida! Passou um sinal indicando que veículos grandes deviam andar devagar nos próximos 30 quilômetros. 30 quilômetros! Alguma coisa iria acontecer, tinha de acontecer. O carro começou a ganhar velocidade. Man olhou para o velocímetro. 75 por hora. A luz ainda estava acesa. Pouparia o motor por um longo tempo, por uns 20 quilômetros talvez, se o caminhão estivesse bastante afastado. A velocidade aumentou. Tinha quilômetros por hora. Ia ganhando. Man acompanhava o ponteiro girar para a direita. Olhou para o retrovisor. O caminhão ainda não aparecera. Com um pouco de sorte ainda estava bem atrás. Não tão para trás como estaria se o radiador não houvesse fervido, mas mesmo assim, a uma boa distância atrás. Devia haver algum lugar ao longo do caminho para parar. O ponteiro passou a marca de 90 km por hora e estava alcançando 95. Olhou para o espelho novamente e estremeceu ao ver que o caminhão havia passado o cume e começava a descer. Seus lábios começaram a tremer. Seu olhar ia da estrada nublada pelo vapor para o espelho retrovisor e vice-versa. O caminhão começava a ganhar velocidade rapidamente e Keller, sem dúvida, não tirava o pé do acelerador. Não ia demorar muito e logo o caminhão o alcançaria. A velocidade do carro ultrapassava os 95 km por hora. Não era o bastante. Tinha de usar o motor agora. Estendeu a mão desesperadamente e ligou a ignição. O motor fez barulho, mas não deu a partida. Man olhou para cima. Viu que estava quase no acostamento e virou o volante rapidamente. E mais uma vez girou a chave de ignição, mas não teve resposta. Olhou o retrovisor e o caminhão se aproximava velozmente. Checou a velocidade. Estabilizara em 100 km por hora. Man foi tomado pelo pânico e olhou para frente com os olhos arregalados. Foi então que viu. Centenas de metros adiante, havia uma rota alternativa para caminhões que perderam o freio. Não havia alternativa agora. Ou pegava o desvio, ou seu carro seria atingido por trás. O caminhão estava assustadoramente próximo. Dava para ouvir o barulho lamentoso de seu motor. Inconscientemente, começou a virar para a direita, mas então endireitou o volante de repente. Não devia entregar seu próximo movimento. Caso contrário, Keller o seguiria. Imediatamente antes de alcançar o desvio, Man virou o volante. A traseira do carro foi para a esquerda. Os pneus cantaram no asfalto. Man deixando-se levar pela derrapagem, freando apenas o necessário para não perder o controle do carro. Os pneus traseiros travaram. E agora, a 90 km por hora, o carro atingiu a estrada de terra, levantando uma enorme nuvem de poeira. Man acionou o freio. As rodas traseiras patinaram e o carro foi de encontro a um banco de terra no lado direito. Man perdeu o fôlego quando o carro quicou e começou a derrapar com violentas chicotadas, quase atravessando a pista. Meteu o pé no freio com toda a força que tinha. A traseira do carro deslizou para a direita e atingiu novamente o banco de terra. Man ouviu o som de metal sendo rasgado e sentiu-se puxado para baixo de repente.
Seu pescoço chicoteava violentamente quando o carro finalmente parou. Como num sonho, Man se virou e viu o caminhão e o reboque desviarem da estrada. Paralisado, assistiu o gigantesco veículo avançar em sua direção, contemplando-o com indiferença, sabendo que ia morrer, mas tão estupefato pela visão do caminhão se aproximando que nem reagiu. A monstruosa forma se aproximou rugindo, apagando o céu. Man sentiu uma estranha sensação na garganta, sem se dar conta de que gritava, berrava, esperneava, e de repente o caminhão começou a se inclinar para um lado. Man olhou em silêncio, engasgado pelo choque, quando começou a tombar, em câmera lenta, como um animal monstruoso em queda livre. Antes que atingisse o seu carro, desapareceu da janela traseira. Com as mãos paralisadas, Man afrouxou o cinto e abriu a porta. Meu Deus, o que aconteceu? Saiu com dificuldade do carro e mancando em sua direção, em direção à beira da estrada. Olhou para baixo. Chegou a tempo de ver o caminhão emborcar, como um navio afundando. O reboque o seguiu, com rodas enormes girando rápido, enquanto capotava e rodava e rolava, e o depósito de combustível do caminhão explodiu. Primeiro, e a violência da detonação fez com que Man cambaleasse para trás, forçando-o a se deitar no chão. A segunda explosão aconteceu depois, e dessa vez a onda de choque varreu com um golpe de calor, ferindo-lhe os ouvidos. Seus olhos arregalados viram quando uma coluna de fogo se ergueu em direção ao céu, bem diante dele. Depois outra. Man rastejou lentamente para a borda e olhou para o fundo do precipício. Enormes labaredas se levantavam, encimadas por uma fumaça negra, espessa e pegajosa. Não conseguia distinguir as partes do caminhão, só via chamas. Contemplava a cena em choque, esvaziado de qualquer sensação. E então, inesperadamente, a emoção surgiu. Não medo, a princípio, nem desânimo, nem mesmo a náusea, que logo se seguiu. Antes de tudo, a agitação primordial em sua mente. O urro de alguma besta ancestral sobre o cadáver do inimigo derrotado. Fim. Muito bem, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro, vamos conversar, que saudade de vocês. Ah, que conto, hein? O Encurralado. E isso, sabe o que eu acho mais incrível desses contos aí? A gente tem que voltar lá no Edgar Allan Poe, que ele mesmo falava, né? Que o pior conto de terror é aquele que não usa nada de sobrenatural, de espectral, é o real, o que pode acontecer. E o Matheson aqui, vocês conhecem já o Richard Matheson, né? Ele tem vários contos que se tornaram filmes durante o século XX, é um dos mais citados em filmes. E esses filmes, alguns deles são os meus preferidos. Por exemplo, O Amor Além da Vida, aquele com o Robin Williams, que ele vai até uma busca pela esposa dele que morreu ali, ele vai até o umbral, né, atrás dela. Incrível esse filme, gente, vocês adoram esse filme, não gostam? Eu sempre que está passando na TV, eu assisto, porque além de ser uma pintura realmente, uma paisagem linda que eles pintam lá, ele com o filho dele, né, atrás da mãe. Poxa, que filme incrível. Outro que eu adoro, filme baseado num conto num romance do Richard Matheson, que está no meu top 10 ali de melhores filmes que eu já vi em algum lugar do passado, com o Christopher Reeve, né, aquele que fazia o Superman, né? Gente, esse filme é incrível. Imagine você estar lá um homem de meia idade, sei lá, 30 e poucos anos, quase 40, e está num hotel, e vai no saguão do hotel, e de repente tem um quadro ali de uma mulher. E você
fica apaixonado por ela, é a mulher da sua vida, você fica doente por ela e percebe que essa mulher viveu há 100 anos já, né? E aí, como é que vai ser? Incrível também, baseado numa história do Richard Matheson, mas tem muitos outros. A Caixa, com a... esqueci o nome daquela atriz loira. Tem aqui, eu já narrei esse conto chamado digita aí no YouTube, A Caixa, Conto um Conto. Puxa, que história. O Gigantes de Aço, que é aquele do Hugh Jackman, o menino que faz o Wolverine, que ele controla o robô. Interessante pra caramba também esse filme. Devia ter o 2, inclusive, que é um filmaço, né? Vocês não concordam comigo? Então são vários outros filmes aí que acabam se inspirando nas obras do Matheson e que eu acho interessantíssimo. Tem O Incrível Homem que Encolheu, tem inclusive o filme desse conto, Encurralado, que é, se eu não me engano aqui, o primeiro filme do Steven Spielberg, ó, o primeiro longa-metragem. Eu tô aqui no medium.com, é isso o nome eu vou deixar aqui o link para vocês. O primeiro longa-metragem do Spielberg, em 1971, Duel, Encurralado. É um filme simples e direto. Um homem comum forçado a lutar pela vida ao ser perseguido por um caminhão durante uma viagem de carro. São 90 minutos objetivos de tensão e paranoia hitchcockianas, né? Do Hitchcock, focados em basicamente uma ação: a perseguição. Pô, esse filme deve ser legal pra caramba, né? Spielberg, e misturado ali com o Matheson, né? No roteiro foi escrito pelo autor Richard Matheson, conhecido por obras literárias de ficção científica como Eu Sou a Lenda. E na época o Steven Spielberg tinha apenas 24 anos. Ah, legal, gente. Bom, vamos assistir esse filme aí? Assiste e depois comenta aqui, né? Deve ter no YouTube também esse filme, né? Então é isso aí, pessoal. Gostei do conto, tem uma ambientação aterrorizante, porque é justamente o terror que eu mais me impacta, aquele que realmente pode acontecer. Eu já vi acontecendo nas estradas, eu viajo muito para Minas, né? Então sempre quando eu pego a Fernão Dias, eu vejo muita coisa acontecendo. Antigamente eu via mais, né? Quando eu era mais jovem, sempre quando você ia para Minas Gerais, até antes da Fernão Dias ser duplicada, gente, eram muitas coisas que aconteciam naquela estrada ali. Hoje em dia, graças a Deus, já está mais segura, né? Tem muito mais condição hoje para você ir e voltar em segurança, né? Mas esse tipo de situação que você arruma uma confusão na rua, sempre ocorreu, isso eu concordo, mas que vem piorando ultimamente porque as pessoas estão mais extremistas também, né? Então elas estão levando tudo às últimas consequências. Então, de repente, uma discussão na rua pode se tornar a morte de um pai de família, né? E a ida de outro pai de família para a cadeia. O que a gente está, o que um amigo meu, professor incrível, o professor Cláudio, fala. Na cadeia tá cheio de gente boa, pessoas boas que tiveram uma vida boa e que tiveram um dia ruim. Um dia deixaram aqueles 5 minutos tomar conta, né? Aquele que você perde a noção dos seus atos, e quando você acorda, volta a si, né? Daquele momento de extremo nervosismo, você cometeu algo terrível, né? Isso, uma briga de trânsito, por exemplo, como ocorreu aí no conto, aí, né? Uma rincha de trânsito pode causar a morte, como no final aí ocorreu com o caminhoneiro, né? Mas, gente, assim, hoje em dia tomar muito cuidado, deixar, mesmo que você tenha razão, né? Eu saio de bicicleta, eu pedalo muito, então às vezes eu estou andando na ciclovia e avançam dentro da ciclovia carros e motos, né? Às vezes até parado em cima da ciclovia ali, esperando o farol abrir, um carro que não deveria estar ali, né? E não está ganhando nada parado ali em cima da ciclovia, atravessa, continua seu caminho, você for arrumar confusão, de repente aquela pessoa está armada,
ou aquela pessoa está num dia ruim e vai estragar o seu dia, até o seu ano e até a sua vida, né? Então, e isso eu digo porque eu falo, ó, tenho 1,92 m, tenho mais de 100 quilos, tenho 110 quilos, eu sou grande e odeio violência, porque a gente sabe, quem tem filho sabe o quanto é importante você voltar para casa, né, no final do dia. E às vezes uma discussão, eu moro em São Paulo, e às vezes uma discussão, porque o pessoal está tão nervoso ultimamente, porque você vai no mercado, as coisas dobraram de preço praticamente nos últimos 2 anos, né? E a situação está difícil para todo mundo. O cara perdeu o emprego na pandemia, ele está numa situação desesperadora, e aí vai o outro e fecha ele no trânsito. Pô, o cara não quer nem saber. Ele não quer nem saber que time você torce. Ele quer bater, quer ver a criança chorar. Então, é importante a gente ter esse momento de vocês sabem que eu não gosto de ficar conversando muito, porque eu não tenho muito o que dizer também. Ah, Marcelo, você podia fazer um podcast, hein? Não tenho muito o que falar. O que eu tenho para falar são coisas comuns que qualquer homem casado, que tem filho, tem para dizer. Aquele papo de elevador, né? Papo de que você vai ter uma conversa muito mais produtiva, talvez num Uber ou no elevador, do que aqui conversando comigo, né? Não tem intenção nenhuma de levar ensinamentos, né? Ou ser um coach, influenciador da internet. Isso aí é a maior bobeira do mundo, mesmo porque esse não é um canal de autoajuda e nem todo mundo pode ser ajudado. Tem pessoas que estão no momento que não pode ser ajudado, infelizmente está ali numa prisão mental ali que não adianta. Ou a pessoa sai daquela prisão mental e resolve com ela mesma o problema, ou não vai ter Cristo que ela siga, que vai salvá-la ali dentro daquela loucura, do que está passando no Brasil, tudo, né? E eu achei interessante levantar essas questões aqui que foram aparecendo, né? Acabei de ler o conto junto com vocês, eu não conhecia esse conto antes. Eu gravo sem ter lido o conto antes, né? Então, é isso, pessoal. Gostei de conversar com vocês esse tempinho. Um grande abraço a todos vocês. Uma ótima semana. Segunda-feira aí, indo para o final. Vou editar rapidinho esse conto e colocar no ar para vocês. Até mais.